Essa é uma leitura para o signo de Aquário, seja muito bem-vindo. Eu sou Igor Muniz e esse é o canal O Oraculista. Como vai você, Aquário? Antes de começarmos essa leitura, eu convido a você que se concentre nesse momento. Coloque-se permissivo a receber uma mensagem da espiritualidade através do tarô egípcio. Convido também que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para ajudar na manutenção e engajamento desse canal. Vamos lá. Vou começar tirando umas cartas e depois falando sobre elas. Aquário. Qual a energia geral de Aquário? Tarô, me deu uma carta para a energia de Aquário. O regresso. Arcano maior de número 22. Qual o desafio de Aquário? O exame. Vemos Aquário começando uma coisa nova, porém algo que ele já tenha muita habilidade. Eu vejo um aquariano experiente aqui, assim como a leitura de Escorpião. Sai um arcano maior, como energia geral, então eu devo considerar essa leitura voltada para o sentido espiritual. Como desafio sai a carta do exame. Talvez um aquariano que tenha medo do que as pessoas vão pensar dele. Um aquariano que tenha medo de se expor, ou que não gosta de ser observado. Se não for esse o caso, pode ser um aquariano que está tendo dificuldade de mostrar aquilo que quer que as pessoas vejam. Vou tirar mais cartas aqui, depois a gente fala. Uma carta para coroa. O que ocupa os pensamentos aqui de Aquário? Uma carta para a coroa de Aquário. O patrimônio. E o que tem no inconsciente, no subconsciente de Aquário? A temperança. Perfeito. Vou tirar mais duas cartas. Uma para o futuro e uma para o passado de Aquário. Uma carta para o passado primeiro de Aquário aqui, por favor. A inovação. E uma para o futuro. O amor e o desejo. Aquário. Interessante. Bom, vamos analisar um pouco mais essas cartas. Já vimos a energia geral do regresso, falando que Aquário vai finalizar algo, primeiramente, uma questão de colocar os pingos nos is, os pontos finais, as vírgulas e acentos. É a revisão de Aquário aqui, onde ele olha para si próprio, e isso não tem a ver com julgamento externo ou de outras pessoas. Talvez por isso a dificuldade está sendo esse valete de paus aqui, o exame. No pensamento de Aquário tem a carta do patrimônio, como se uma inspiração voltada a ter segurança e estabilidade, até mesmo financeira aqui. Essa carta fala de um equilíbrio em todos os setores, financeiro, emocional, espiritual.
de saúde. Um aquariano que começa a pensar como eu posso cuidar melhor de mim. Eu sempre ouço falar por aí, cuide de você, busque se conhecer, mas ninguém fala o que eu devo fazer. Ou se falam, eu não consigo perceber. Ah, Igor, eu não consigo perceber. Eu só ouço um monte de gente falando coisa de vibração, de lei da atração, de meditação, mas nada faz sentido para mim. Não tem uma lógica. É esse o sentido, né, Aquário? A gente quer a lógica das coisas. Eu também sou aquariano. E a minha fé, inclusive, é fundamentada em muita... em muito questionamento. Eu não sou a pessoa que simplesmente acreditou de uma vez só. Inclusive, eu tive meu momento de rebeldia, típico aquariano, em que estive andando por vários lugares e percebendo o que tinha em cada um deles. Em alguns, só podridão. Não tinha o que extrair de bom. Em outros, sim, muita fartura de conhecimento, de afeto, de carinho. E é assim na vida de todo mundo. No passado tem aqui a carta da inovação. Mas antes disso, a temperança no inconsciente, mostrando que há um certo poder de controle aqui. Há uma autoridade. Eu não digo nem autoridade aqui, porque não é questão de autoridade, é quase um dom de aquário, de estar em equilíbrio, de não ser nem muito para lá, nem muito para cá. Isso não significa ser morno, mas saber a dose certa das coisas, já que a diferença do veneno para o remédio é exatamente essa, a dosagem. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que te convém? E isso ninguém pode te dizer. Não pode ser um padre, um tarólogo, um pastor, um pai de santo, que vai dizer, olha, se você fizer isso, é primeiro aqui dentro. É cuidar de você sim. O inconsciente e o consciente de aquário estão em harmonia para um ideal construtivo de fazer um aquariano melhorado. Pegar aquilo que você recebeu e depurar, como diz a Lucilena Galvão, né? Sempre traz esse sentido de humanidade. Aqui no passado de Aquário, carta da inovação, mostra que Aquário teve que se esforçar muito e às vezes fazer algumas... Como que eu posso dizer? Umas gambiarras aqui. Ele teve que inventar para conseguir passar situações que aparentemente não tinham caminho. Um caminho curto, mas com conexão, com sabedoria, com intuição. Aquário conseguiu criar as vias para chegar no caminho necessário. Então, esse passado de Aquário já traz uma sensação de que você sabe que consegue, você sabe que tem as habilidades necessárias. Ah, Igor, mas hoje eu não sou como era antes. Eu já não tenho mais as capacidades que eu tinha antes. Tá, então quais você tem? Se você não aguenta correr, ande, caminhe. Entende que não é a intensidade, não é ir com uma força, com um gás. A perseverança é mais importante aqui. Aqui no futuro a carta do amor e desejo. É uma carta de fertilidade, é uma carta que traz criação,
nutrição. Sempre trago o exemplo de uma planta. Como se faz para crescer uma árvore? A semente, ela precisa de etapas e etapas. E depois que ela está pronta para crescer, ela ainda precisa ser nutrida. Então, Aquário, nesse momento aqui em que você sim está pronto para expandir, suas raízes já estão bem sólidas, mas você precisa nutrir o solo, nutrir as suas raízes, para que você não seque, para que essa árvore não seque, para que você não perca o sentido da vida. Falar, ai, nossa, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Igor, eu sei o que eu tenho que fazer. Todo mundo já me falou, eu já pesquisei, já li 10 mil livros, já fui em um monte de tarólogo, já fiz feitiço e não tenho o que fazer. Eu tô seco. Entende esse sentimento? Aquário tem um risco aqui de, se não tiver essa força, essa chama, por isso que tem que ter esse equilíbrio que está aqui no consciente e no inconsciente de Aquário. O patrimônio e a temperança. Equilíbrio emocional e também das situações em que ele tem que lidar. Olha aqui, ó, um alerta aqui embaixo do maço, a carta da veemência. Talvez Aquário tenha passado até por algumas situações de briga aqui. Por não ter esse equilíbrio que está tendo hoje. Tem um aquariano aqui que consegue... Por que eu estou falando isso tudo? Ah, Igor, tu falou que a leitura era espiritual, mas eu estou vendo tu falar de coisas que eu não vejo espiritual aí. Aí que você se engana, meu querido, minha querida. O seu objetivo, o seu momento atual, que você está passando é a carta do regresso. São finalizações, são ciclos que se finalizam, são monstros que saem debaixo da gaveta, de trás do armário, ou seja, de onde for que você escondeu no seu inconsciente. Porque para alcançar esse equilíbrio é necessário que tudo isso venha à tona, você bata de frente e mostre para eles que, tendo ou não a solução para esse problema agora, eles não são maior do que você. Eles não podem tirar a sua capacidade de ter paz. Isso não significa ter irresponsabilidade, mas sim que você encontra e conhece os seus problemas e sabe que ele não pode te derrubar. Talvez um aquário aqui, ó, a carta do exame como desafio, um aquário que já teve medo, que tem medo porque algumas pessoas já viram ele, entre aspas, fracassar. Tá? E de certa maneira essa galera vai estar aí, tá? É o teu desafio. São eles que vão te ver primeiro. É quem não acredita em você e quer te ver cair, que senta na primeira fila. Entre aqueles que querem te ver crescer. Para não generalizar, cuidado com isso também, Aquário. Vou pedir um conselho. Eu não estou entendendo bem essa leitura, eu estou seguindo o ritmo aqui, mas depois eu vou escutar ela, porque eu também sou de Aquário. E aí eu vou ver o que ressoa para mim. Porque, antes de eu tirar, eu tenho que falar isso e eu esqueci de falar no começo do vídeo. Essa é uma leitura geral, então pode ou não ressoar. Pode ser que uma pontinha sobre para o seu momento, pode ser que algo ali já não tenha muito a ver, mas isso exige de você o discernimento de separar aquilo que é para você e o que não é, por ser uma leitura coletiva, tá? É para tudo quanto é tipo de aquariano e aquariana. Vamos lá.
um conselho para Aquário. Se você quiser uma leitura mais direcionada, tá aqui na descrição o meu contato, tá? Conselho para Aquário: a especulação. Vou pedir aqui uma carta para os medos e esperanças de Aquário. Quais são os medos e esperanças de Aquário? O provedor. Agora uma carta para a conclusão. Quero saber a conclusão disso tudo. A transmutação. Olha só como as coisas se ligam no final. Aquele aquariano que estava falando: Igor, a tua leitura não está falando nada de espiritual. Olha a conclusão disso tudo aqui, tá? Primeiro conselho, a especulação. O conselho aqui para Aquário é saber olhar as coisas como elas realmente são e parar de acreditar naquilo que elas aparentam ser. Nossa Senhora, Aquário do céu. Já entendeu esse conselho, né? Eu acho que quem precisa entender isso já pegou de primeira. Medos e esperança, a carta do provedor aqui. É quase um medo de se tornar alguém que vai ter que fazer as coisas como um peso aqui. Eu vou abaixar o brilho porque pode ser que meu celular desligue a qualquer momento. Vamos lá, mas não vou parar não. É quase um medo de que você tenha que assumir muitas responsabilidades, mas também a esperança de que você sabe que poderá ter todo o material necessário para prover essa estabilidade, prover todo o suprimento necessário. Não só para você, mas para aqueles que são próximos. E alguns outros também nem tão próximos. Eu vejo um aquariano aqui que começa a sentir no seu íntimo a vontade. Que quando eu falo a vontade, não é a mera vontade que vem e passa, que é o desejo. Estou falando da vontade que vem do Espírito, o sopro do Espírito, de fazer caridade, filantropia, ação social. Ah, Igor, então, e aí? O que vai sair daí? Como diz o tarô, a conclusão aqui é a transmutação. É realmente aquilo que os alquimistas pregavam. Você pegar tudo aquilo que as pessoas olham para aquilo que você tem, por exemplo, ou para a sua vida, para as suas ideias, para os seus planos, como um lixo. Ninguém vai valorizar tanto quanto você. Aquilo que para você é uma coisa boa. Mas os alquimistas viram no metal podre um metal pouco requisitado, um metal que não tinha valor, e conseguiu ver nesse metal o potencial de ouro, o potencial áureo que existe dentro de você. Então comece a olhar aquilo que você tem e transmute interno e externo, Aquário. Qual é o conselho final aqui, para terminar essa leitura? O hierarca, aqui é o aquariano, com controle. Olha só, é o aquariano equilibrado, é o aquariano que sim, domina os seus instintos animais, por isso ele é um líder. Porque não adianta, aquariano, você querer ser um líder espiritual se você não tiver dominado todas as questões materiais primeiro. Se fosse para ser só alma, você não teria encarnado. Então existem desafios carnais aqui para Aquário, que hoje nessa era digital, a era de Aquário que entramos, parecem ser menos importantes. Mas no final veremos que isso é a base de tudo.
é de onde viemos. Como pode não ser importante? Então, olhe os desafios da vida como uma prova. Você não precisa esperar ser chamado para aquele concurso, ser chamado para aquele emprego que você está aguardando há tanto tempo para começar a ser a pessoa que você deseja ser lá na frente. Imagine que você já é aquela pessoa. Você consegue imaginar? Se você não consegue imaginar, eu tenho que te dizer que o caminho é muito longo. Crie isso na sua mente primeiro. É lá que tudo começa. É a primeira lei do Kybalion. O todo é mente, o universo é mental. Jung dizia que as coisas são criadas primeiro no plano das ideias. Então, se está tudo confuso, Aquário, se de alguma maneira falta uma clareza para ver quais são os pontos finais, quais são os comportamentos, quais são os hábitos, as posturas que você deve tomar, se está difícil, faça isso aqui, ó. Olha a coisa que você julga ruim. Sabe como transmutar? Como anular? Como é a lei da neutralização? Tem que ser o extremo oposto. Se você tem hábitos de falar palavras de baixo calão, por exemplo, ou ter um vocabulário chulo, começa a ler, a escrever e a falar palavras mais elevadas, que expressem melhor aquilo que você quer dizer sem parecer algo banal, que te dê valor. Se você é uma pessoa que tem má alimentação, um hábito de má alimentação, pare de comprar as coisas que você sabe que não consegue deixar de comer. Pare de comprar. Compre a outra coisa. Entendeu? É assim, é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Acho que é isso, Aquário. Obrigado para quem ficou até aqui. Espero que tenha servido para você essa leitura. Eu realmente não... Vou ter que ouvir de novo. E eu deixo aqui no comentário também. Depois eu vou comentar aqui o que eu achei dessa leitura. Então, grande abraço e até o próximo vídeo, Aquário.